Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o presbítero Renato Pletz. Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje estaremos apresentando a aula de número 1 sobre as manifestações do Espírito Santo. Estaremos estudando através da Bíblia Sagrada e de fatos históricos, homens e mulheres que foram cheios do poder de Deus, e através de suas mãos o Espírito Santo veio a fazer sinais, maravilhas e muitos milagres. Então nos acompanhem em mais esta aula e que o Espírito Santo trabalhe na sua mente e no seu coração. Então, irmãos, vamos começar essa aula com um texto base, essa aula de número 1, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 18. Também vamos ler o versículo 37 ao 38. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 ao 18. E o versículo 37 ao 38 diz assim a palavra de Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, por que eu senti de Deus fazer esse estudo? Porque não é de hoje em que as manifestações do Espírito Santo, conforme nós vamos ver nesse estudo, são atacados por pessoas que não conseguem compreender as manifestações de Deus. Então eles atacam todo o tipo de movimento que Deus levanta. Nós vamos ver isso tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, também em bases históricas de pessoas que foram atacadas por pessoas que não compreenderam como Deus age. Então, através desse estudo, nós vamos entender um pouco como Deus se manifesta com poder e glória. Então, as manifestações poderosas do Espírito Santo são fatos incontestáveis revelados na Bíblia Sagrada. Então, nós vamos ver através da palavra de Deus essas manifestações. Infelizmente, muitas pessoas, até muitos cristãos hoje têm se levantado dizendo que o nosso Deus não opera mais, que todas essas manifestações eram do Antigo Testamento e da era apostólica. Mas nós vamos ver que os dons continuam. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora eu te pergunto, Satanás parou de agir? O pecado parou? Então, como alguém pode dizer que o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, não age mais, não cura, não batiza com o Espírito Santo, salva somente alguns,
nós vamos ver que eles estão tremendamente enganados. O nosso Deus é poderoso e ele ainda trabalha como o seu Filho Jesus Cristo disse que ele trabalha até hoje. Então elas foram prometidas e cumpridas integralmente na vida dos que creram. Então quem é que vai receber esse poder, essa manifestação de Deus? Aqueles que creem. Então aqueles que buscarem a Deus com o coração aberto, buscando perseveramente as manifestações, os dons do Espírito Santo, vão receber. Porque o nosso Deus não é político que mente. O nosso Deus, ele sempre disse a verdade. Então todas as promessas que estão aqui no livro sagrado já se cumpriram e ainda se cumprirão. Aqueles que creram experimentaram as manifestações poderosas de Deus em sua vida. Como eu vou dizer que Deus não opera mais se eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Como eu vou dizer que não existe línguas estranhas se eu falo em línguas estranhas? Como eu vou dizer que o nosso Deus não dá mais dons para a igreja se eu recebi e eu vejo na igreja onde congrego as manifestações dos dons espirituais? Então não tem como eu pregar e ensinar que isso cessou. Os que creram realizaram proezas em nome de Jesus, resultando em salvação de almas e na expansão do reino de Deus. Nós sabemos que infelizmente existem os excessos, mas não é porque existe o excesso por pessoas que talvez não tenham conhecimento bíblico, é que nós vamos dizer que não existe o Espírito Santo, que nós não vamos proibir. Nós vemos até em muitas teologias de pessoas até famosas no meio acadêmico, que você não vê a doutrina do Espírito Santo. Parece que eles falam em Trindade, mas eles só falam de Cristo, de Deus Pai, mas praticamente não falam do Espírito Santo. Então essas aulas nós vamos ver que o Espírito Santo foi enviado por Jesus Cristo em seu lugar, o Consolador, e hoje ele se manifesta como Cristo se manifestou aqui na terra. O Espírito Santo continua se manifestando com poder e glória, mas com pessoas que dedicaram a sua vida em oração, em buscar a presença de Deus através da Bíblia Sagrada. Para que isso? Para se mostrar, para aparecer? Não, mas para salvação de almas e expansão do reino de Deus. Então nós vemos que onde tem a manifestação do Espírito Santo, ele atrai multidões, porque as pessoas estão com fome da presença de Deus. Elas procuram aonde Deus está. E aonde Deus está, você sabe através das multidões que vão acompanhar as manifestações do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo atrai multidões. E através dessa atração, o Espírito Santo condena a pessoa dos seus pecados, fala sobre o juízo e fala sobre a salvação através do pregador que prega a verdadeira palavra de Deus. Então nós vamos ver aqui algumas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nas profecias, as quais falavam da vinda do Espírito Santo. Então nós vemos através da palavra que os profetas já eram levantados pelo Espírito Santo e já profetizavam a vinda do Espírito Santo. Falava sobre a sua obra entre os homens através do profeta Isaías. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Nós vamos entender daqui a pouco os símbolos do Espírito Santo. Aí tu vai entender o que é essa água, que não é essa água que nós bebemos. Então, porque derramarei água sobre o sedento
e rios sobre a terra seca. Então Deus, quando Ele se manifesta, Ele quer se manifestar na sua plenitude. Não é uma gotinha do Espírito Santo, mas Ele quer derramar água, Ele quer derramar rios sobre aquele que está seco, que precisa da presença de Deus. E olha o que Ele diz: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Não é lá sobre a antiguidade, mas é a posteridade. Então não é uma coisa que não, ele fez no Antigo Testamento e ele não faz mais. Ele vai derramar sobre a posteridade. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Então, através de Salomão, também em Provérbios, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz a palavra de Deus. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente, não é pouco, é abundantemente do meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, através da manifestação do Espírito Santo, é que nós vamos ter uma teologia viva e eficaz, não uma teologia morta, uma teologia que um copia do outro, mas uma teologia que vai se revelando aos poucos e não para, porque o nosso Deus vai fazer-nos saber as suas palavras, dai-nos entendimento. Porque a Bíblia Sagrada, irmãos, é um livro espiritual. Eu posso ir até numa faculdade, estudar teologia, estudar a palavra de Deus e mesmo assim não compreendê-la, porque ela é um livro espiritual. E às vezes você pega uma pessoa, que nós vamos aprender nesse estudo, que não tinha muita educação, muito estudo, mas mesmo assim compreenderam as profundezas da revelação da sua palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou nas suas mentes e no seu coração. Também através do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus: e há de ser, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, olha, os teus filhos, as vossas filhas, profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Agora, os irmãos, imaginem, quando você chega numa idade, você está idoso, você já não tem mais sonhos, porque você pensa que a sua vida está no fim. Então você só começa a contar coisas passadas. Mas através do Espírito Santo, os velhos terão sonhos, começam a querer fazer a obra de Deus, a buscar mais a Deus, mesmo estando velhos. Os vossos jovens terão visões. Então é para todas as idades Deus vai derramar do seu Espírito. E também sobre os vossos servos, sobre as servas. Naquele tempo os irmãos sabem que tinham a escravidão. Então mesmo as pessoas que eram escravas também receberão do Espírito Santo. Também sobre os servos, sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Através do profeta Zacarias capítulo 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Quem foi transpassado? E prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Vamos também ver agora os símbolos do Espírito Santo, os quais revelam de modo específico suas diversas manifestações na vida do crente, como chuva para frutificação. Olha o que diz a palavra de Deus em Oséias capítulo 6, versículo 3.
Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que maravilha, um símbolo do Espírito Santo, a chuva que cai e rega a terra, a chuva que cai sobre o sedento. No Salmo de número 72, verso 6 diz assim: ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Então, mais um símbolo do Espírito Santo, a chuva. Um outro símbolo do Espírito Santo é o óleo para unção de poder. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca devemos faltar a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. No Salmo de número 133, verso 2 diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o sumo sacerdote Arão foi ungido com óleo e com o Espírito Santo, nós devemos buscar esta unção, a unção que muda o homem e a mulher, que dá poder extraordinário para eles. Outro símbolo do Espírito Santo, o orvalho, se encontra em Oséias capítulo 14, versículos 5 ao 7. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo de sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Então nós vimos como o orvalho, que é símbolo do Espírito Santo, traz vida, traz poder sobre a vida das pessoas. Outro símbolo do Espírito Santo, irmãos, é o vento. Em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 ao 10, diz assim a palavra de Deus: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então, um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Um vento que traz vida, que levanta aquele que está em dificuldades, que está praticamente sem vida. Então, eu peço a Deus que derrame, que assopre esse vento sobre a sua igreja e sobre a sua vida, você que está me assistindo nesse momento. O outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Levíticos, capítulo 9, versículo 23 e 24, diz assim a palavra de Deus: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Então a manifestação da glória do Senhor ali na congregação
foi através do fogo, não um fogo aceso por Moisés e Arão, mas um fogo que saiu diante do Senhor. E o povo, quando viu isso, se jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, irmão, por que o povo procura as manifestações? Para jubilar, para se alegrar com a presença do Senhor e para ter temor e tremor da sua palavra e da sua presença. Quando nós vemos igrejas que as pessoas não se comportam no culto, entra e sai, vão no banheiro toda hora, não tem temor, é porque naquela igreja falta a manifestação do poder de Deus através do fogo do Espírito Santo. Porque quando há manifestação do Espírito Santo, o povo fica com temor, cai diante dos seus joelhos e pede para que Deus perdoe por eles não ter a reverência diante do Senhor dos Exércitos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Irmão, você quer fogo do céu? Vai orar. Salomão orou e desceu fogo do céu e consumiu todos os seus pecados. É o fogo consumidor. E a glória do Senhor encheu a casa. E se nós continuarmos a leitura desse capítulo, nós vamos ver que a glória do Senhor encheu a casa, o templo, e os sacerdotes não podiam ficar em pé diante da manifestação do Espírito Santo. Que glorioso esse dia, irmãos, da gente poder ter visto os sacerdotes caindo através da manifestação e da glória do Senhor. Isso que alguns teólogos, às vezes, eles não conseguem compreender. Os irmãos podem ver aqui, eu amo teologia, mas a teologia, irmão, tem que estar reverente à palavra de Deus e ao Espírito Santo, senão ela se torna morta. Senão é simplesmente mais um livro, é simplesmente mais uma disciplina, mais um curso. Mas esse estudo que eu trago para vocês é para que vocês entendam que a letra precisa do Espírito Santo. E através disso a gente aprende a orar, a buscar a Deus através dos estudos das Escrituras. Aí nós somos cheios desse fogo do Espírito Santo. Então o meu intuito nesse estudo, irmão, é que você estude a palavra de Deus, ore, para que Deus venha se manifestar na sua vida. Outro símbolo do Espírito Santo é o rio. Isaías 44, versículo 3 ao 4 diz assim: Porque derramarei água sobre o sedento, e os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto aos ribeiros. Então, se você está seco, se você está morto espiritualmente, o Espírito Santo quer te encher da plenitude dele, para que você possa ser um vaso tremendamente usado nas mãos do oleiro. Também João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Olha o que diz a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, se você tem sede de Deus, você busca Deus, Deus quer derramar, mas como eu disse aqui, não é só uma gota,
não é simplesmente uma xícara, mas Ele quer derramar rios, para que esse rio transborde e você possa também encher mais pessoas com o Espírito Santo. E através da sua vida vem um grande avivamento para a sua casa, para a sua igreja, para a sua cidade e para a sua nação. Então Jesus disse, ele do Espírito que havia de receber os que dele crescem. Então, para receber o Espírito Santo, você tem que crer na palavra, crer nas promessas de Deus. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus hoje já foi glorificado e Ele já enviou o Consolador para nós e Ele está no nosso meio e Ele está aí tocando no seu coração através desse vídeo na internet. Eu não sei onde você está, você pode estar tão longe de mim, estar até em outro país, mas eu sei que através desse vídeo, desse estudo, o Espírito Santo vai tocar na sua vida e vai te encher do Espírito Santo. Então acompanhe todos os estudos sobre as manifestações do Espírito Santo que eu vou disponibilizar neste canal. Então, irmãos, agora nós vamos ver o poder manifestado na vida de algumas pessoas através da Bíblia Sagrada. Nós vemos a manifestação desse poder na vida de Gideão. A palavra de Deus em Juízes, capítulo 6, versículo 34, diz assim: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abserritas se juntaram após ele. Então Gideão, esse grande líder de Israel, ele só fez o que ele fez porque ele foi revestido do Espírito do Senhor. Sansão, outro líder, outro juiz, em Juízes capítulo 14, versículo 6, nós podemos ver a palavra de Deus. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente. Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Sansão. Se apossou dele tão poderosamente que despedaçou um leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. Não estava com um facão, com uma foice, com nada nas suas mãos. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, através do poder manifestado na vida de Sansão, ele foi um grande líder de Israel. Nós vemos outra pessoa, Bezaliel, que também foi manifestado o poder na vida dele. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, da ciência em todo o lavor. Então Deus não dá poder simplesmente para você ir lá matar um leão, para você liderar, mas também Ele dá o Espírito Santo, como deu a Bezaliel, para quê? Para que ele construísse peças do tabernáculo. Então deu sabedoria, entendimento e ciência. Então, irmãos, para você ser um grande teólogo, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque você sendo cheio do Espírito Santo, você pode escrever muitas coisas, dar aulas maravilhosas, ser um grande mestre da palavra de Deus, porque Deus vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento e toda a ciência. Josué também foi cheio do poder de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos.
Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então o povo de Israel só deu ouvidos a Josué depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Quando Moisés colocou a sua mão sobre ele e com autoridade e com poder, ele foi cheio do Espírito Santo e assim foi um grande líder de Israel. Nós podemos ver aqui, irmãos, que antigamente, principalmente no Antigo Testamento, antes do derramamento do Espírito Santo, como o próprio Jesus disse quando ele foi glorificado e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, eram algumas categorias que eram cheios do Espírito Santo. Então nós vemos aí sacerdotes, profetas, né? Homens que eram cheios do Espírito Santo. Também nós vemos até alguns reis. Então eram categorias que poderiam receber o Espírito Santo. E não era todo mundo. Mas hoje, irmão, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, todos que creem em Cristo, em Jesus como seu Messias, como seu Salvador, podem receber do Espírito Santo. Eu estou dizendo para ti que o mesmo Espírito Santo que estava com Moisés, com Josué, com Sansão, com Gideão, com os profetas, esse mesmo Espírito Santo quer te encher, quer te manifestar o seu poder na sua vida. Olha que bênção, irmãos. Olha que maravilha. Então, outras pessoas que também Deus derramou do seu Espírito Santo foi os 70 anciões de Israel, 70 líderes. Olha que diz em Números, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Eu amo muito essa passagem, irmãos. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciões do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então, o mesmo Espírito que estava em Moisés, agora foi derramado nos 70. Isso aqui me lembra o dia de Pentecostes. O mesmo Espírito que estava em Jesus agora foi derramado sobre os apóstolos, sobre 120 discípulos. Todos foram cheios do Espírito Santo, como aqui os anciões foram cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, também vemos a manifestação do Espírito Santo na vida de Davi. Como eu disse, ele era um rei, então ele recebeu também o Espírito Santo. No livro do profeta Samuel, primeiro livro dele, capítulo 16, versículo 13, diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então vimos o poder do Espírito Santo na vida de Davi. Nós vamos estudando a vida de Davi, nós vamos ver o tremendo guerreiro, o tremendo líder que era, mas ele fez tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Antes dele ser ungido a rei de Israel, que ele era um pastor de ovelhas, mas através do poder do Espírito Santo ele se tornou um grande rei, um grande líder. E Deus quer fazer isso contigo também, meu irmão, minha irmã. Agora vamos ver essa manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Encontramos as manifestações do Espírito Santo nas promessas de Deus através de João Batista. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento.
Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o profeta João Batista, que foi o último profeta, ele batizava com água para arrependimento. Mas ele estava profetizando que viria alguém que era mais poderoso do que ele, que era o Messias, Jesus Cristo. E ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E ele faz isso até os dias de hoje. Também através de Jesus Cristo, Atos capítulo 1, versículo 4 ao 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai. Você está esperando a promessa do Pai? Você já recebeu essa promessa? Se você já recebeu a promessa do Espírito Santo, coloque aí nos comentários. Eu já recebi o batismo com o Espírito Santo. Será um testemunho para a vida das pessoas que estão vendo esse estudo, que ainda não foram batizadas. Então coloque aí, ó, eu sou salvo, eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, eu tenho dons ministeriais. Coloque aí para que o seu comentário venha a incentivar as pessoas a buscarem a manifestação do Espírito Santo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então o próprio Jesus estava dizendo, ó, João Batista batizava com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo, batizados com o fogo, o símbolo do Espírito Santo. Maravilha de Deus isso. Agora nós vamos ver algumas características das manifestações do Espírito Santo. As primeiras são bíblicas. Quando o poder do Espírito Santo foi derramado na igreja, Pedro reconheceu imediatamente como cumprimento da promessa feita através do profeta Joel. Mas isto que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 19. Então, quando Pedro viu aquelas manifestações, ele não se assustou, ele não duvidou, mas ele sabia que era a promessa feita por Deus através do profeta Joel e que estava se cumprindo e que se cumpre até os dias de hoje. Agora, as atuais, as verdades atuais sobre as manifestações do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo parou de agir? A mesma pergunta eu te faço. Será que o diabo parou de agir? Será que o pecado também parou de agir? Mas eu te digo, o Espírito Santo continua agindo. Essas verdades são para os nossos dias. Atos 2:39, porque a promessa diz respeito a vós, que estavam naquele dia, a vossos filhos, a próxima geração, e a todos que estão longe. Eles receberam lá em Jerusalém, e eu estou aqui no Brasil, e estou recebendo essa promessa, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então vocês podem estar no Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, na Guatemala, na África, na Ásia, na China, em qualquer lugar. É para você também essa promessa maravilhosa. Pois vivemos na dispensação do Espírito. Então nós estamos na última dispensação, antes do milênio, que é a dispensação da igreja, do Espírito Santo.
Então, nos últimos dias, Deus está derramando do seu Espírito sobre todos aqueles que creem. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? 2 Coríntios 3:8. Então, a glória será muito maior desse ministério do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus, irmãos, como ele estava num corpo, ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tinha que caminhar para uma aldeia, para outra, para outra. Agora o Espírito Santo não, ele está aí livre. Ele está em todo o mundo. Ele pode tocar tanto alguém aqui no Brasil, como na China, como nos Estados Unidos. Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Ele não é uma força, ele é Deus. Então ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ouvindo todas as orações e enchendo todos os crentes do seu Espírito. O Espírito Santo foi enviado para ficar com quem? Conosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. É Ele que nos ensina. É Ele, através da Bíblia Sagrada, ensinou esses teólogos e quer te ensinar também. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu sempre digo, o Espírito Santo só lembra daquele que lê a palavra. Se você não lê a palavra e você for evangelizar, se você for ensinar, o Espírito Santo não vai te lembrar, porque você não estudou. Agora, se você estuda a palavra, na hora que você precisar, o Espírito Santo vai te lembrar. 1 Coríntios 12, versículo 4 ao 7, diz que ele não mudou. Ele não mudou. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então ele continua trabalhando na vida da sua igreja. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Tiago capítulo 1, versículo 17. Então o nosso Deus é o mesmo. Ele não parou, ele continua trabalhando. Não há mudança nele. Ele é o alfa e o ômega. Ainda hoje, todo aquele que pedir esse poder receberá, desde que o peça com perseverança. Eu demorei praticamente 1 ano para receber o batismo do Espírito Santo. Orei, tem pessoas que demoram anos, mas você tem que estar ali, perseverante. 1 hora, na hora certa, Jesus vai te encher do Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13 nos diz sobre essa perseverança. Eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então, se você está pedindo o batismo com o Espírito Santo, pedindo para que Deus lhe encha de poder, Ele vai te dar, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, por isso que Ele vai te dar. Também com obediência, Atos 5:32. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, além de você perseverar, você tem que obedecer a palavra de Deus para receber o batismo com o Espírito Santo. Tem que esperar também com fé. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras,
rio de águas vivas correrão do seu ventre. Isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, com fé. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Muitos dizem mal dos pentecostais porque nós pregamos experiências, mas nós temos experiências com o Senhor, nós damos testemunho que o nosso Jesus continua salvando, continua batizando com o Espírito Santo, continua curando, continua fazendo sinais e maravilhas. E isso nós vemos milhões de crentes pentecostais que têm experimentado a manifestação desse poder através do batismo com o Espírito Santo e receberam os dons espirituais da mesma maneira que ocorria na igreja primitiva. Então a igreja continua andando, continua caminhando, porque os dons espirituais são manifestados na igreja. Porque se o Espírito Santo se afasta da igreja, a igreja morre, a igreja diminui. Olhe no IBGE, vai lá e olhe as pesquisas do IBGE. E você vai ver igrejas lá que estão diminuindo ano a ano. Por quê? Você vai ver que elas não creem mais nas experiências do Espírito Santo. Elas não creem mais nas manifestações de poder do Espírito Santo. Então as pessoas se afastam. Como eu disse, aonde o Espírito Santo está, ele atrai multidões. Pessoas são salvas, batizadas, curadas e, no fim, receberão a bênção de morar no céu. Atos 2, versículo 1 ao 4 diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aí nós vemos a experiência, como aqueles anciões lá do Antigo Testamento, agora a igreja estava sendo formada, estava sendo inaugurada através do poder do Espírito Santo. Atos 11:15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós a princípio. Então nós vemos que Pedro pregou a mensagem de salvação e o Espírito Santo caiu sobre os gentios, como lá no princípio. E continua fazendo o mesmo, como lá na igreja primitiva. Agora uma pergunta: o Espírito Santo só operou com os apóstolos em seus dias? E os diáconos? Tem diácono na tua igreja? Existe diácono na sua igreja? Agora vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 6, versículo 3 aos 8 e diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação. Não crente estragado, tem que ser de boa reputação. Cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Senão não tem como botar na obra. E de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio que é ser diácono. Não é porque é diácono que não é um importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem o que cheio de fé e do Espírito Santo, já era batizado com o Espírito Santo, Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, esses orando. Quando a liderança ora. E eles oraram, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé.
E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então, quando esses diáconos foram cheios do Espírito Santo, eles também começaram a pregar com autoridade, com poder, com grandes sinais entre o povo. E a igreja crescia. E até os sacerdotes, que eram contra, que até muitos quiseram crucificar a Jesus, agora eles estavam obedecendo à fé, estavam crendo nas palavras. Porque não tem, irmão, quando você vê o sinal e a maravilha, não tem como a pessoa falar contra aquilo. Vai chegar para uma pessoa que foi curada de câncer, de AIDS, ou que estava paralítica, e Jesus levantou e você dizer que aquilo não é um milagre, que aquilo ali não existe mais, que aquilo é coisa de demônio. Só Jesus na tua vida, irmão, se você ainda pensa nisso, o nosso Jesus é o mesmo. Não seja como os sacerdotes, como os fariseus antigos, mas creia no poder de Deus. Atos 8, 5 ao 7. E descendo Filipe, outro diácono, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então os demônios eram expulsos, pessoas eram curadas, paralíticos se levantavam, os coxos, pessoas que tinham problemas ali nas suas pernas, eram curados, e ele era um diácono. Então, se existe um diácono na sua igreja, existe, continua ainda o ministério de diácono. Então, se continua o ministério de diácono, na tua igreja tem diácono, também tem que ter o poder de Deus, eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, existe presbíteros na tua igreja? Olha o que diz a primeira carta de Timóteo 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então os presbitérios oraram por Timóteo, e algum presbítero em profecia revelou o dom que Deus estava dando para ele. E Paulo estava lembrando a ele, não despreze o dom que há em ti. Infelizmente muitos ainda desprezam os dons espirituais e as manifestações, o batismo com o Espírito Santo. Não despreze isso, irmão. Não vai contra a obra do Senhor. Tiago 5, 14 e 15, olha o que diz sobre os presbíteros. Está alguém entre vós doente? Tem doente na tua igreja? Chame os presbíteros da igreja. Tem presbítero, tem doente? Chame os presbíteros. E orem sobre eles, ungindo com azeite, em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, se ele tiver pecado, ele vai ser perdoado pela oração dos presbíteros e pela unção com óleo, ele será curado. Isso é para hoje. Se existe presbítero hoje, também tem que ter essa unção. Então, irmão, existem diáconos e presbíteros na sua igreja hoje, eles têm autoridade do Espírito Santo e devem ser cheios do poder. O diabo e seus demônios não agem mais em nossos dias? Então, como alguns insistem em dizer que o Espírito Santo perdeu o seu poder. Pense nisso, quando uma pessoa diz que, não, isso aí é da época dos apóstolos. Não é dos apóstolos, é dos presbíteros, é dos diáconos, é dos pastores. Essa unção continua na igreja atualmente. A realidade das manifestações do Espírito Santo. No Pentecoste, entre os judeus convertidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, já foi lido aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de remeio veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas,
Vai agora, irmão, dizer que essa língua é do demônio. Você que entra na internet debochando, rindo dos pentecostais. Agora diz que essa língua que os apóstolos estão falando é coisa de demônio. Vai se converter. Para de falar contra a obra de Deus. Se você não quer crer, o problema é seu, livre-arbítrio seu. Agora dizer que é língua de demônio, tome cuidado, hein? Tome cuidado. Fala que essa língua que os apóstolos estão falando é língua de demônio. É língua... ele sabe falar inglês, francês e alemão. Pelo amor de Deus, vai se converter. As manifestações do poder eram tão grandes entre eles que os descrentes ficavam pasmados, maravilhados, assombrados e atônicos. Então, irmão, você pode ser um descrente. Quando tu vai numa igreja e essa igreja tem poder, você vai ficar maravilhado. Olha em Atos 2:7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Dizendo, meu Deus, olha o que está acontecendo nessa igreja. Nossa igreja está lá, é morta, não acontece nada. Só tem um homem lá que a gente olha, meu Deus, que palavra, que benção, mas não acontece nada. A igreja está diminuindo cada dia mais. E é aquela igrejinha que às vezes tem um homem lá que não tem estudo. Tem uma irmã que às vezes não tem estudo. Mas ela ora, ela lê o pouco que ela sabe a palavra de Deus. E as pessoas são curadas, são batizadas, são salvas. Aí as pessoas entram lá e ficam pasmadas, se maravilham e convidam outras pessoas para ver o poder de Deus naquele lugar. E conheciam-nos, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônico para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Atos capítulo 3, versículo 10 ao 11. A multidão viu, conhecia aquele homem que foi curado, aquele homem que era deficiente, paralítico, e agora eles estavam vendo com seus próprios olhos que aquele homem estava andando, pulando e glorificando a Deus. Atos 3, capítulo 10 ao 11. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônico. Em Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, e indoutos, maravilharam-se, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Falo novamente, irmão, não sou contra a teologia. Eu amo a teologia, eu estudo a palavra diariamente. Mas esses homens eram sem letras, indoutos. Mas eles creram em Jesus, creram nas suas palavras, e eles estavam fazendo maravilhas. O povo se maravilhava com o poder de Deus na vida deles. Falaram dos apóstolos que não tinham estudo, também fala de Jesus e dos pentecostais. Olha o que diz João, capítulo 7, versículo 15 ao 16. E os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe esse letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, irmão, falavam de Jesus. Falavam que Jesus não tinha estudo, não tinha letras, e se maravilhavam. Mas Jesus disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele. Aqui, irmão, eu não prego Daniel Begg e Gunnar Wingren. Eu não prego os grandes doutrinadores da nossa igreja. Eu louvo a Deus por a vida de todos eles. Mas é aqui, ó, a doutrina bíblica. Esta está acima de todos e de todos. Eu consulto esses grandes mestres, mas o que valida a palavra deles é a palavra de Deus. A palavra de Deus, solamente a Escritura, só a Escritura. Então nós temos que crer na doutrina de Deus. Falava de Jesus, irmão, que Jesus não tinha estudo.
Ah, esse Jesus aí não fez uma escola com os fariseus, mas ele se maravilhava porque trazia revelações do céu. Falam que o povo pentecostal é ignorante, mas na época de Jesus falava do povo que seguia Jesus também. Então, bem no começo lá da igreja pentecostal, ele dizia, esse povo aí não entende, não fizeram teologia, não fizeram seminário, são ignorantes. Falam até hoje, porque a igreja pentecostal sobe morro, vai nas favelas, vai no lugar mais pobre, vai no presídio, vai no hospital. Qualquer lugar que você vai ver uma igreja pentecostal, uma igreja Assembleia de Deus. Porque essas outras igrejas só vão onde tem dinheiro, onde tem dízimo. Mas a igreja pentecostal, cheia do poder de Deus, ela vai ao encontro do necessitado. Aquele que não tem dinheiro, às vezes para dar uma oferta, mas não tem dinheiro para dar dízimo. Mas que Deus vai lá através do poder, salva aquela pessoa, restaura. E daqui aquela pessoa começa a receber as bênçãos de Deus, recebe um emprego, a família começa a prosperar, aí ele vai dar dízimo, aí ele vai dar oferta. Mas através dessas pessoas que às vezes não têm um estudo, não têm uma linguagem boa, não têm uma teologia boa, mas são eles, os verdadeiros soldados de Cristo, que vão no lugar do necessitado, como Jesus fazia. E Jesus foi muito criticado, porque ele não pregava no templo, ele pregava nas aldeias. Ele ia de aldeia em aldeia pregar aos pobres e oprimidos do diabo. E é assim que os verdadeiros pentecostais, cheios do Espírito Santo, devem fazer. E falava do povo, eles falavam do povo, olha que está escrito em João capítulo 7, versículo 48 ao 49. Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus, mas essa multidão que não sabe a lei e é maldita, falam. Ah, esse aí não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe a teologia sistemática, não sabe grego, não sabe hebraico, é maldito. Ele não sabe o que ele está falando. Ele sabe, porque ele teve uma revelação, ele creu na palavra, ele é cheio do Espírito Santo. Então pode falar de nós, pode falar que nós não temos teologia, que a nossa teologia é pouca. Você tem que ver que as igrejas pentecostais têm 100 e poucos anos. Tem igreja aí que tem 500 anos. Mas olha o tamanho dessa igreja, olha o poder dessas igrejas. Igrejas que estão minguando. Mas graças a Deus que mesmo nessa igreja nós podemos ver que Deus trabalha. Nós podemos ver aí igrejas luteranas, avivadas, reformadas, igrejas que receberam o poder do Espírito Santo, igrejas presbiterianas renovadas, igrejas batistas renovadas. Graças a Deus que Deus tem tocado na vida de alguns irmãos que buscaram, creram nessa manifestação do poder do Espírito Santo e hoje podem receber como nós pentecostais esse poder do alto. Os gentios recebem a salvação e poder. Quando Pedro pregou na casa de Cornélio, enfatizou ele a obra redentora de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 43. A esse dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E o Senhor batizou os gentios com o Espírito Santo. No primeiro ele pregou a mensagem de salvação. Depois que eles foram salvos, ele recebeu o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ímpia receber o Espírito Santo. Só aquele que é salvo recebe o Espírito Santo. Olha o que diz Atos 10, do 44 ao 46. O Senhor batizou os gentios com o Espírito Santo. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se. Todo mundo que vê isso se maravilha, se alegra, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Agora eu te pergunto, irmão, eles ouviam falar em línguas e eles estavam magnificando a Deus. Isso o demônio faz? Então como é que tu diz que línguas estranhas é língua de demônio? Olha, diz que essa língua agora, escreve ali embaixo da tua Bíblia, essa língua é língua de demônio.
Esses irmãos foram batizados com língua de demônio? Não, eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em mistério, em línguas estranhas e magnificavam a Deus. Demônio não magnifica, não glorifica o nome do Senhor. Pedro identificou a evidência clara do batismo, pois eles falavam em línguas da mesma maneira que os outros no dia de Pentecostes. Ele ouviu os gentios falando a mesma língua estranha. E ele não duvidou, não disse que era demônio, mas ele sabia que era a mesma língua que eles falavam lá no dia de Pentecoste. Atos 11, versículo 17 ao 18. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha o que Pedro diz. Lhe deu o mesmo dom do que a nós. Quem era eu, Pedro está dizendo, para que pudesse resistir a Deus? Quantos que se dizem cristãos resistem a Deus, dizendo que não existe mais os dons espirituais, que Deus não opera mais, que as línguas são de demônios, que não existe mais cura, que isso é curandeirismo, feitiçaria, estão resistindo a Deus. Mas graças a Deus que o apóstolo Pedro, ele conhecia a palavra de Deus, ele não resistiu a Deus. E a igreja, como diz aqui, glorificava a Deus por isso. Há atualidades da manifestação do Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a experiência da história, lá na Rua Azusa. Em 9 de abril de 1906, na Califórnia, Estados Unidos, o pastor William J. Seymour e mais 7 irmãos de sua igreja foram batizados no Espírito Santo, depois de uma busca incessante pela promessa do derramamento do Espírito Santo, lá na casa dele, em uma das casas, não é na casa dele, mas na casa de uma irmã. A manifestação do poder foi tão grande em sua igreja que precisou de um espaço maior para acomodar o povo que para lá fluía. Como eu disse, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo atrai. E aquela que era uma igreja com somente 7 crentes, ela teve que alugar um espaço maior. E veio pessoas, depois a gente vê, do mundo inteiro para ver as manifestações do Espírito Santo. As manifestações do poder de Deus foram tão extraordinárias que até os jornais seculares publicavam. Imagina, jornais, a nossa mídia, nós temos aí uma mídia podre, publicando das manifestações de Deus naquela igreja. Pessoal, primeira capa, o Senhor batiza com o Espírito Santo, cura, salva pessoas na igreja tal. Olha que maravilha, a própria imprensa publicando isso. E não era imprensa cristã, era imprensa secular, está na história. Imagens desses jornais. O ambiente estava saturado pelo poder de Deus, porque eles oravam. Os relatos históricos dizem que William Seymour ficava com a cabeça embaixo de uma caixa, orando por horas e horas antes do culto e até às vezes no culto, para que Deus derramasse do seu poder. Ele não era um homem culto, ele estudou em escolas bíblicas e através desses estudos que ele aprendeu com Charles Fox Parham, ele aprendeu através da Bíblia e creu no poder do Espírito Santo, nas promessas. Então Deus começou a saturar a igreja que ele pertencia do poder do Espírito Santo. E o que trouxe essa manifestação para a sua igreja? Trouxe o desejo de santidade. A sua igreja tem santidade? Onde tem o Espírito Santo, os crentes desejam mais santidade. Oração. Tua igreja ora? O círculo de oração ora na tua igreja? Ou só vão lá para ensaiar? E os cânticos eram espirituais, não era para mexer a cadeira, vamos lá, balança, mexe, não sei o quê. Os cânticos eram espirituais. Muitos eram batizados no Espírito Santo e falavam línguas estranhas. E os dons do Espírito Santo se manifestavam
de maneira gloriosa. Então, onde tem experiência, o Espírito Santo tem liberdade, ele se manifesta. Agora vemos a experiência de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Ambos emigraram para os Estados Unidos, pois eram suecos, mas não se conheciam. Se conheceram, se tornaram amigos depois lá nos Estados Unidos. Eles tomaram conhecimento do avivamento pentecostal e, ao buscarem, receberam. Eles eram batistas tradicionais, mas foram na igreja, creram e foram batizados, como muitos presbiterianos, luteranos, metodistas, né? Deus ia batizando aqueles irmãos. Wingren descreve: o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Quando recebi, falei línguas, como está escrito que aconteceu com os discípulos no dia de Pentecoste. Então, como os gentios lá com Pedro receberam, Wingren também recebeu o Espírito Santo. Da mesma forma, Daniel Berg recebeu o batismo no Espírito Santo. Já amigos receberam a revelação de virem para o Brasil em 18 de 6 de 1911. Em Belém do Pará fundaram as Assembleias de Deus. Concluindo, a experiência pentecostal é hoje uma realidade. Milhões de crentes em todo o mundo a têm vivenciado. Vai dizer para esses milhões de pessoas em todo o mundo que receberam o batismo do Espírito Santo, que aquilo não é de Deus, que as línguas que eles falam não é de Deus. Vai convencer eles. Todo o movimento pentecostal no mundo inclui cerca de 590 milhões de pessoas no mundo. Hoje no Brasil são mais de 45 milhões de pentecostais. Jesus continua a salvar, batizar no Espírito Santo e a distribuir os dons espirituais. São armas espirituais com as quais a igreja tem triunfado e ganhado almas para Jesus. Se estivermos dispostos a pagar o preço do avivamento, Deus fará coisas ainda maiores. Deus quer fazer coisas maiores na tua vida. Deus quer te encher do Espírito Santo. Deus quer te usar para que os sinais sejam manifestados. Se você crê, eu tenho por certo que antes do final de todos esses estudos que nós vamos dar sobre as manifestações do Espírito Santo, você orar e buscar e perseverar, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração por você que está me ouvindo. Por você que não é salvo, aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Receba o batismo com o Espírito Santo e seja usado por Deus com poder e grande glória. Se você que está me ouvindo, você está aí numa cama, está enfermo, está com uma doença gravíssima, câncer, AIDS, qualquer tipo de doença, você não tem forças para sair da tua cama, mas o Senhor te tocou nesta noite, nesse dia, não sei que horas que você está vendo, para entrar aí no seu lar e te curar dessa enfermidade. Ele quer te levantar. Talvez os médicos já te desenganaram, mas o mesmo Jesus que eu já vi curar muitos na igreja, já me curou, restaurou a minha vida, me libertou do alcoolismo, me libertou do meu pecado, me transformou num obreiro. Hoje eu sou um professor de escola dominical, um presbítero da sua igreja, batizado com o Espírito Santo, e eu tenho por certo que esse Deus que transformou a minha vida pode te curar nesse momento. Basta que você creia. Eu te peço nesse momento, coloque a sua mão sobre o seu coração e ore comigo. Ore comigo com toda a fé. E eu não posso pegar ali o óleo da unção e te ungir, mas o Espírito Santo que está aí ao seu lado,
Ele vai te ungir com a unção do Espírito Santo. E você vai sentir Ele trabalhando nesse momento na sua vida. Você vai sentir algo diferente no seu corpo, no local dessa enfermidade. E em nome de Jesus você será curado. Eu sou um presbítero da igreja e eu creio que o Senhor pode te curar nesse momento. E Ele vai fazer isso nesse momento. Então ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, através desses estudos, Senhor, em que nós podemos aprender sobre a manifestação do Teu Espírito Santo. Eu te peço nesse momento, Senhor, vai em encontro dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, que está ouvindo esse estudo. Eu não sei o local que ela está, eu não sei a enfermidade, mas eu creio que através desse estudo, a sua fé será acrescentada no Teu poder, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que eu ensinei até agora, que continua fazendo sinais e maravilhas, venha tocar na vida dessa pessoa, venha repreender essa enfermidade nos ossos, venha restaurar, venha levantar, venha expulsar esse câncer. Ó Senhor, venha tocar da sua mente, Senhor, venha restaurar da sua mente, se ela está com a sua mente, Senhor, com algum problema psicológico, Senhor, venha tocá-la, Senhor. E que o Teu nome, Jesus, venha ser glorificado na vida dessa pessoa, Senhor. E que um dia, talvez no céu, nós podemos se encontrar, Senhor. Escreve, Senhor, o nome dessa pessoa, se ela está te aceitando agora como Senhor e Salvador da sua vida. Escreve o nome no livro da vida dela, Senhor. Envia os Teus anjos para guardá-la. Não deixes que os demônios venham atrapalhar a sua caminhada, Senhor. Abençoa ela, abençoa a sua família, Senhor. E só o Teu nome venha a ser glorificado, Jesus. É isso que eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te peço para você, fique ligado, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, acompanhe as outras aulas que nós vamos continuar lecionando sobre as manifestações do Espírito Santo. E creia que o nosso Senhor é o Alfa e o Ômega. Ele vive e reina eternamente. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.